Pedir que o Senhor venha usá-lo com sabedoria, com intrepidez, Pai. Como nós cantamos aqui, Senhor. Cura-nos para nos usarmos. Eu sei que o Senhor tem falado ao coração dele esses últimos dias. E que tu possas, Deus, encher o coração, os nossos corações nessa noite com a tua palavra. Que os nossos corações estejam preparados, prontos, Senhor, a te ouvir. Mas, acima de tudo, a obedecer ao Senhor. Visita-nos nessa noite, Deus. Toca, Senhor, os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que tudo, Senhor, que possa tirar a nossa atenção, caia por terra, em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, pode se assentar. Final de ano está chegando. Olha o presente. Não, nada não. Hoje tem até dinâmica, ó. Não é amigo secreto, mas é uma pedra. Ó. Amados, o tema nesta noite: desistir do meu chamado, desistir do seu chamado, isso nunca. O tema desta noite é esse: nunca desistir do seu chamado, daquilo que Deus te chamou. Porque se Deus é contigo, nada vai te parar. Nem dificuldade, nem dores, nem perdas, nada vai te parar. Amados, eu tive uma meditação, uma reflexão. Pastor, usou óculos, eu falei, visão de águia, né? Sejam bem-vindos, pastor Luana. E eu estava meditando, se você já parou para pensar, se amanhã você pode ser uma plaquinha. Você já parou para pensar se amanhã você pode ser uma plaquinha com a data do seu nascimento e o dia que você partiu? A vida é hoje, a vida é agora, mas o que você tem feito da sua vida? Que legado você tem deixado? Como as pessoas vão lembrar de você ou de mim? Não perca tempo com amizades bobas, com discussões. Viva aquilo que Deus sonhou para você. Não atrase as promessas de Deus. Ontem conversei com 2 homens de Deus. Um me falou assim: pastor, eu quero voltar ao que eu era com Deus, voltar a ter intimidade com Deus, voltar a fazer o que eu fazia na obra de Deus. O outro era mais crente convencido, não convertido. Mas ele pegou um pastor, eu lembrei da pastora Luana, lembrei da pastora Camila, da pastora Luciana, mas eu sentei o rei. Não, o cara falou assim: não, Deus me mostrou isso. Eu falei: Deus não te mostrou nada, filho. Se não está na palavra, não está em Deus. E ele falou: não tem nada, cara. O que o seu pastor fala? Que eu estou errado. Que você acha que você está o quê então? Às vezes nós tomamos direção que achamos que é certo. Só que se amanhã nós recebemos nossa plaquinha, não foi falta de aviso, não foi falta de direcionamento de Deus. E nessa noite você está preparado
se amanhã for só praquinha. Em Mateus 16, 25 diz que: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a vida por amor de mim, encontrará. O Senhor Jesus está falando isso para nós. Então deixa essa reflexão antes da mensagem. O que você tem gastado a sua vida? Com o quê? Tema de hoje: desistir do meu chamado, isso nunca. Palavra da noite, 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 17. A Bíblia Sagrada, eu deixei 5 pedrinhas aqui, 5 pedrinhas lisas, mas já irei falar no meio da pregação delas. Chama atenção, né? Colorida, né? 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. E diz assim: de novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel, e desceu Davi e com ele os seus servos, e estando na peleja contra os filisteus, que Davi se cansou. Essa última fase, a parte de novo, que Davi se cansou. Versículo 16. Isbi-Benob, descendo de Rafá, prometeu matar Davi. E olha como ele veio. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3,6 quilos, e ele ainda estava armado com uma espada nova. Versículo 17. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e o matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Até aqui, amados. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, eu venho diante da Tua igreja, da Tua congregação, ó Pai, apresentar a Tua palavra. Eu sei que ela vai, Senhor, direcionamento certo aos corações. Cada palavra que for lida aqui, cada palavra que sair desse altar, Senhor, que haja, Senhor, libertação, haja restauração, haja vigor novamente sobre os Teus filhos. Que nessa noite, Senhor, vidas se inclinem a Ti, e que os gigantes que se levantaram, Senhor, contra cada vida, nesta noite cairá, em nome de Jesus, amém. Amados, Davi, ele já matou gigante, só que novamente os filisteus fizeram guerra com Israel. E aqui no versículo 15, me chama muita atenção que fala: de novo aconteceu uma guerra. E o que vejo aqui? Que devemos matar os gigantes que se levantam contra nós. Só que os gigantes não são o que parece ser às vezes. Na vida de Davi, o seu exemplo, conseguimos encarar os nossos gigantes. Que lemos aqui no versículo 15, que de novo tiveram os filisteus uma guerra com Israel. Muitas vezes nós somos que nem Israel. De novo temos guerras. E hoje enfrentando de novo uma luta, de novo uma guerra, de novo. Só que às vezes esse gigante pode ser dentro da igreja. Às vezes esse gigante pode ser dentro da família. Às vezes esse gigante pode ser dentro do teu trabalho. Quem nunca teve uma afronta dentro do trabalho? Às vezes é emocional, às vezes é no casamento, às vezes é no financeiro, às vezes é na sua saúde, que esse gigante se levantou. Só que eu vejo aqui que sempre estaremos sendo confrontados por gigantes.
Essa vida nos revela isso, é uma verdade. Nós só temos que aprender a lutar contra eles. Uns vão citar aqui os valentes de Davi, que foi citado aqui o Abissai, que matou um gigante, queria matar Davi. Esse momento era um momento, quando Davi estava no momento de ouro de Israel. Davi era um bom rei. Davi, quando ele errava, ele se entregava o coração dele para Deus, se arrependia. E Davi era um guerreiro valente. O currículo dele era maravilhoso. Ele cuidava de ovelhas, ele matava urso, ele matava leão para defender as ovelhas, ele matou Golias. O currículo de Davi era excelente. Só que esse rei, esse exemplo de matar gigante, ele era uma figura central de Israel. E aqui no versículo 15, Davi foi com os seus soldados à luta contra os filisteus. E Davi, o matador de gigante, estava cansado. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que aqui tem vários matadores de gigantes. Vários que já tiveram guerras gigantes, que talvez eu não aguentaria. Guerras internas, guerras emocionais, guerra de saúde. Deus sabe a sua luta, amado. Eu vim aqui nessa noite para dizer que Deus sabe a sua luta. Davi aqui está nessa guerra, ele está cansado, mas ele cansa aonde? Na batalha. Ele cansa lutando, ele estava guerreando, fazendo aquilo que Deus o chamou, e ele cansa. Aquilo que Deus exatamente tinha falado para ele fazer. Quem está na guerra, é normal cansar. Por isso que o cansaço é algo natural do ser humano, de quem está em guerra. E nessa noite, por favor, entenda, cansaço não é pecado. Cansaço faz parte da vida de alguém que está em guerra contínua. Tem horas que a gente luta tanto que dá aquela fadiga. Tem hora que a gente ora tanto que a gente dá uma esfriada, um cansaço. Tem hora que a gente faz tanto propósito que às vezes a gente cansa. Tem hora que é muitos anos participando da mesma batalha. Um exemplo prático de hoje na sua vida. Às vezes são 5 anos lutando contra um filho que está nas drogas. Às vezes são 21 anos lutando com um marido que não sai da bebedeira. Às vezes são 27 anos lutando com um confronto dentro da própria família. Aí a gente cansa. Aí a gente perde as nossas forças. E a esperança vão se acabando. Porque a Bíblia diz em Provérbios 13, 12, que a esperança demorada enfraquece o coração. Só que a mesma Bíblia, ela também diz para nós, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Não é quando você está forte que Ele aperfeiçoa, é quando você está fraco que Ele se aperfeiçoa. Aí que Ele se apresenta na tua vida, quando você não consegue mais, quando você não tem estrutura que Ele se apresenta. Porque quando você vai na sua força, é do seu jeito. Mas quando você fala, Deus, eu não estou aguentando mais, está doendo. Esse eu já matei gigante, mas esse. Só que Deus se apresenta quando você está caído, dizendo, eu não aguento mais. E Deus te olha hoje
para você e diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes você se sente pequeno, às vezes se sente fraco, e realmente você é, mas o Deus que te chamou, Ele é capaz de mudar a história, Ele é capaz de te ajudar. E se você não aguentar, Ele vai mandar Abissai para matar esse gigante. Deus conhece a sua dor, amado. Deus conhece. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que cura. Amanhã, quando você olhar para você e te perguntar como você suportou, tu responderás: sempre foi Deus, e sempre foi Deus. Eu olho daqui de cima, eu conheço algumas histórias aqui, histórias que têm cicatrizes, porque estavam no campo de batalha. E só tem cicatriz quem venceu, quem tem história, quem lutou. Precisamos de amigos que matam gigantes, porque nem sempre você vai estar forte. Abissai, ele olhou Davi, e Davi cansou, ele ia morrer, mas Abissai matou esse gigante. Precisamos de amigo, andar sempre em dois, porque se um cair, o outro levanta. Quer dizer que nem sempre você vai estar forte, amigo, mas você vai ter amigos que te levantam na hora que você inclinar. Precisamos de amigos que matam gigante. Na vida temos desafios, tem batalhas que precisamos um dos outros para matar gigantes. Precisamos de Abissai, de um outro matador de gigante. Só que para ser matador de gigante, qual é o currículo? Para ser um matador de gigante precisamos escolher. Às vezes lá no começo, com uma forja, ir no ribeiro, e escolher umas 5 pedras. Pedras lisas. Mas por que 5 pedras? Uma já é para Golias. Se vinham os irmãos de Golias, que eram mais 4, Davi já estava preparado. Davi já estava com as pedras lisas. Mas por que pedras lisas? Aí eu vou entrar na aerodinâmica. Se você tem uma pedra lisa, você lança ela, ela vai perfeitamente onde se lançar. Ela vai rápido, ela vai precisa, e vai derrubar o gigante. Davi, ele pegou 5 pedras no ribeiro. Ele usou quantas para matar o gigante? 1. E deixou 4 aqui. Se vir os irmãos, eu pego. Só que essas 5 pedras, às vezes, precisamos ter guardadas no bolso. Porque você não sabe que gigante vai se levantar contra você, se é o Golias, ou se é os 4 irmãos de Golias de uma vez só. Já pensou nisso? Eu fiquei pensando como Davi, ele cuidava de ovelhas, ele cuidava das coisas do Senhor, e ali ele pegava a harpinha dele e tocava. Não sei se ele cantava bem, mas se fosse eu não cantaria não. Porque eu não, quando eu canto, amado, sabe quando eu canto, sabe o que acontece? Não fica anjo, não fica demônio, não fica minha esposa e minha filha fala: para pai, para pai. O único que fica é o Espírito Santo, sabe por quê? Ele traduz com gemidos inexprimíveis para Deus. Mas ele sabe como eu sou ruim em cantar, mas ele sabe o meu coração de adorador. E Davi tocava, ele tinha intimidade com Deus. E quem tem intimidade, Deus revela as coisas no oculto.
Deus está a estratégia. As pessoas podem olhar para você e falar que você é pequeno, falar que você é jovem, falar que você não consegue nem falar, falar que você não tem instrução, mas ainda que você não tenha, Deus capacita aquele que Ele chamou. Ele capacita aquele que tem o coração sincero, segundo o coração de Deus, para fazer a boa obra. Eu fico imaginando Davi hoje, ele cuidando das ovelhas do pai dele, e ele lá na malhada, e aparece um urso. Eu imagino o irmão lá, assim ó, o Anderson. Aí o urso aparece, ele falando assim: solta a ovelha do meu pai. E o jeito que o Anderson é bruto, ele ia pegar pela boca e rasga. Aí ele falou: se eu rasguei um urso, apareceu um leão. Ele pegou o leão, imaginei falar a mesma coisa: solta a ovelha do meu pai. As vitórias no oculto, as vitórias que você e Deus sabe, que só tinha você e Ele, às vezes no seu quarto, às vezes no seu apartamento, às vezes no seu trabalho, sem ninguém saber, só você e Deus. Ele estava lá. Ele estava lá quando você pensou que ninguém estava vendo. Ele estava lá. E eu fico imaginando ele na guerra, olhando aquele gigante, afrontando o povo. Eu falo: se eu peguei um urso, se eu peguei um leão, esse gigante não será páreo. E ele indo para a guerra, ele falando que ele fez para o rei pode ir. E o rei Saul, acho que era que nem o bispo Cacá, fortão assim, alto. Imagina a roupa dele no pastor Rogério. Nossa, o capacete é a armadura, e andar assim ó, pezinho para frente, pezinho para trás. É para frente os dois, né? Mas não serve a armadura que é de outro, que Deus deu para outro, não serve para você, porque o que Deus deu para você é para você, não é para mim. As armas que Deus vai lutar é para você. As armas que deu para me lutar é para mim, que deu para o Anderson arrancar a boca do urso, é para o Anderson, ele sabe fazer isso. Eu ia jogar uma pedra e sair. Mas eu fico imaginando espiritualmente o que Davi pensou pegando as pedras. Eu acho que ele orou. Eu imagino cada pedra que ele pegando assim. Eu falei: isso aqui é a pedra do Deus forte, que eu creio. E ele deixando assim, colocando no saquinho dele assim. Esse é o Deus forte que eu creio. Ele olhando a segunda pedra, falando: esse é meu Deus conselheiro, que eu sempre preciso, na hora certa. Eu imagino ele olhando outra pedrinha assim, ó. Esse é o príncipe da paz. Quando eu tenho angústia, ele me traz paz, ele me traz alívio. Ele olhando a outra pedra assim, ó. Esse é o Pai da eternidade. Ele é dono do tempo, Ele é o tempo. E quando determina, acontece, porque Ele é o Pai da eternidade. Eu imagino a quinta pedra. Maravilhoso. A primeira pedra era a pedra, o Deus forte é pedra de ataque. Às vezes precisamos avançar para atacar. A segunda pedra, que era o Deus conselheiro, é pedra de confiança. Ele estará contigo nessa guerra. A terceira, príncipe da paz, que é a pedra de defesa. A quarta, Pai da eternidade, que é a pedra da vitória. Pode demorar, mas é sua. Parece que não vai acontecer, mas ela está lá, já está só te esperando, a vitória já está lá, só está te preparando para ela. A quinta, maravilhoso, que é a pedra de segurança. Quem tem essas 5 pedras?
Tem tudo. Às vezes você fala assim, você entrou nessa igreja e fica pensando: Deus, eu sinto que sempre estou falhando, sempre estou errando, sempre estou vacilando. Só que Deus quer te falar, porque é na luta que você amadurece, é na luta que você aprende. É o que você chama de fracasso, eu chamo de preparo para você. Só que como conseguir essas 5 pedras nos dias de hoje? Que pedras seriam essas? Eu fiquei imaginando isso aí em nós hoje. Seria 5 qualidades necessárias para um cristão, para derrubar o seu gigante. Sabe a primeira pedra que eu imagino você hoje, que está faltando, que você vai pegar nesse culto hoje? É a pedra da coragem. Espiritualmente, a pedra da coragem, você enfrentar os seus medos, para você enfrentar os seus gigantes. A segunda pedra que você tem que ter guardada com você é a pedra da obediência. Obediência à Escritura, obediência à Bíblia, aos mandamentos, obediência. A terceira pedra, espiritualmente falando, é a pedra da promessa de Deus. Suba com Ele. Tenha compromisso. Tenha compromisso com Deus, o seu chamado. Tenha compromisso com a palavra. Se você se analisar hoje, está quase retrospectiva. Se você analisar o seu ano, como você com Deus? A gente sempre está em falta. Mas se você sentiu isso, que bom. Sinal que você vai se entregar mais no ano que vem. Porque a terra clama pelos filhos de Deus. Eles clamam para ver Deus na sua vida. Você é luz, amado. Eles precisam ver Deus em vocês. A quarta pedra é a pedra da unção. Seja separado por Deus, uma vida de unção, de consagração. Aí você carregará a presença dele por onde você pisar, por onde você for. Ainda que seja na Marechal, né? Podia enviar o pastor, né? Senhor, eis-me aqui, envia o pastor. Não, envia a obreira. Tem lugares que eu não vou pisar, mas você pisará e Deus te usará. A quinta é pedra da fé. Tenha confiança, compromisso com o que Deus te falou. Só que essa pedra da fé, eu olhei no dicionário, sabe o que o dicionário diz de fé? Fé é a confiança absoluta em alguém ou em algo, é um crédito. A palavra fé teve um significado original na palavra grega, pits, que significa confiança, compromisso, envolvimento pessoal. Agora na Bíblia, em Hebreus 11:1, fé. Versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que se esperamos e a prova das coisas que não se veem. Bonito, né? Tradução do pastor Flávio. Fé, no dicionário do pastor Flávio, fé é você não só crer que Deus existe, mas crer que Ele acredita em você. Ele acredita em você. Deus chama de fé nessa noite renovação e declaração. Você tem que ter isso nessa noite. Renovação e declaração. A sua mente cria direção, a sua boca cria o destino, e a sua fé abre o caminho. Em Filipenses 4:13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas, eu posso ganhar, eu posso perder. Eu posso ter vitória, mas eu posso perder.
É crucial o entendimento que a grande declaração que tudo posso não é um convite a buscarmos qualquer coisa egoísta. Entendemos que essa força não vem da sua própria habilidade ou determinação, mas da relação com Jesus. Deus escolheu. Ele te escolheu. E você acha que Ele escolheu pela sua faculdade? Pelo seu ensino médio? Ele escolheu pela sua profissão? Ele te escolheu porque você é mais bonitinho? Ou tem cabelo enroladinho que nem minha esposa? Faz 10 anos que eu me enrolei ali, ó. 10 anos, hein? Ainda passa. Mas Deus escolheu não foi pelo seu cabelo, pelo seu óculos, porque você sabe mais ou você sabe alguma coisa que ninguém sabe. Deus escolheu exatamente que nem Jeremias 18. Sabe por que o oleiro não escolheu um barro perfeito? Em Jeremias 18. Porque se ele escolhe um barro perfeito, no final, todos ele ia falar, deu certo porque ele era perfeito. Deu certo porque ele é bom. O mérito seria todo do barro. Agora você está entendendo porque Deus foi lá atrás das malhadas para escolher Davi? Agora você está entendendo porque Deus foi lá no bairro do Parque Bristo, Fazendinha, Vila Livieiro, bairro Santa Cruz, Diadema, agora fui longe, hein? Diadema. E escolheu vocês? Foi na loucura que Ele te achou. Só porque Deus agora, você está entendendo porque Ele foi lá atrás de você? Deus te achou, porque Deus olhou a tua fraqueza, uma oportunidade para Ele manifestar a glória dEle. Aí Deus te viu, como viu Davi atrás das malhadas. E se tivesse no teu lugar, eu aproveitaria e pegaria essa palavra. Deus viu que ninguém mais viu, nem você mesmo. E Ele acreditou em você. Aí Ele disse: eu acredito em você nessa noite. Ele acredita em você, Henrique. Ele acredita em você, Maria, Cícero, pastora Luciana, diaconisa Ana, Camilo. Aí eu lembrei da filha da obreira Dora, Karen. Eu lembro da cara assim, Karen. Deus acredita em você, amado. Ele acredita mesmo você mesmo não acreditando em você. Então quando você pensa que está fraco, é aí que você está forte. Não em você, mas nele. Porque você depende dele, não de você. Que eu vou revelar aqui é quem eu sou quando Ele vem. Quem você é quando Ele vem. O que acontece quando Ele te visita. O que acontece quando Ele visita o teu quarto, quando Ele visita a tua casa. O que acontece quando você fecha a porta do seu quarto e só tem você. O que acontece? E Ele está lá, só esperando você falar: Senhor, não estou aguentando. Senhor, está doendo. Socorre, Senhor. Ele vai enviar um amigo. Aliás, Ele já enviou um amigo que chama Espírito Santo. Às vezes Ele vem com um sopro, um vento intimamente impetuoso. Às vezes Ele vem com uma brisa, tirando todo o seu peso, tirando toda essa angústia.
e te dando paz no meio dessa guerra, te dando paz no meio dessa tribulação, te dando paz no meio da tempestade. E Deus te fala: minha graça te basta. Quem acredita que foi escolhido por Deus? Quem acredita nessa noite que foi escolhido por Deus? Se você está aqui, você foi escolhido por Ele. Em Jó 8:21 diz: mas quando a você que está aqui, Ele encherá de riso a sua boca, e de brandos de alegria os seus lábios. O que ele está dizendo aqui? Deus te fará sorrir novamente, e dar gritos de alegrias. O processo que hoje você está chorando, vai te servir de testemunho, para você contar amanhã. Está doendo? Aguente mais um pouquinho. É apenas um processo. Entenda, existe um tempo de choro, mas também existe o tempo de colheita de alegria. Hoje você pode chorar, mas amanhã você já pode colher. Mas o seu choro hoje está germinando a semente que é o seu milagre amanhã. Porque a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas colherá com alegria. Deus ouviu a oração de Davi. E se a gente pudesse ter a visão aberta, eu imagino o anjo só, você está assim, ó, subindo a cartinha, e não é do correio não, porque está quebrando, é do céu mesmo. E a cartinha subindo, o anjo levando. Os sonhos do Anderson, e Deus só escrevendo. Sabe para quê? E depois descendo, outra carta. Sabe por quê? Deus responde a oração. Ele não está com o ouvido tampado e nem com a boca fechada para responder. Deus muda o placar do jogo da sua história. Deus vira a mesa da sua história. Deus cria uma nova estação na sua vida. Deus faz o que nós não podemos fazer. Quem sabe hoje você está vivendo a pior fase da sua vida. Eu consigo ver você com a roupa bonitinha aqui de cima, mas Deus vê internamente. Quem sabe hoje o inverno na sua vida seja sombrio e gelado, a dor, a angústia te assola, o coração quer explodir. Quem sabe hoje esse é o seu dia. Só que assim como nós estamos mudando de estação de primavera, está chegando uma outra estação. E Deus pode mudar a estação da sua vida. Deus é poderoso para enxugar as lágrimas. Deus é poderoso para revitalizar a sua saúde. Deus é poderoso para alargar as suas fronteiras e abençoar você. Deus é poderoso para estar presente com você e livrar das aflições. E Ele pode colocar o maligno longe dos seus caminhos. Jeremias 3:3 fala uma coisa tão profunda. Eu lembro que eu estava em cima da minha laje, e eu li esse versículo, ele falou tão profundo comigo. Ele fala assim: clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que não sabes. E eu não entendia, eu li a palavra e eu não entendia. Eu falei: como os caras conseguem pregar tanto?
Eu tinha mais cabelo, ela solteira, não tinha barriga. Mas eu subia em cima da laje, eu olhava assim, falava com Deus: Deus, eu queria entender mais de você. Eu não queria só ler a Bíblia ou pregar uma palavra, mas eu queria entender os seus mistérios. Eu quero ser, Senhor, luz para aquele que está na escuridão. Eu quero ser a cura para aquele que está doente. Eu quero libertar aquele que está preso, Senhor. Eu quero ser vida para aquele que está morto. Eu fiz: Senhor, aquela oração sincera, usa-me. Aí o anjo falou: tá lascado, subiu a carta. Aí o anjo lá de cima já aprovou: está aprovado, para descer. Ele não sabe, mas eu sei fazer. Ele ainda não conhece, mas eu vou mostrar. Ele não sabe falar direito, mas eu vou ajudar ele. Ele tem dislexia. Quem sabe que é dislexia? Se eu não ponho algo colorido, eu começo a ler e daqui a pouco eu estou aqui. Eu não consigo acompanhar. Se eu não colocar o dedo, colocar algo colorido, eu não consigo acompanhar. Não quer dizer que eu não aprendo, eu aprendo, mas é mais difícil. Não quer dizer que eu não posso ensinar, porque quando eu aprendo de uma forma extraordinária, porque eu aprendi do modo mais difícil que pode ter. Deus quer te usar na sua dor, para curar as outras pessoas que têm a mesma dor. Deus quer te usar nesse sofrimento que hoje parece morte para você, mas não vai te matar. É somente o processo para você entender. Quando aquela pessoa chorar, você tem uma palavra: ainda não acabou, ainda não é o fim. Você pode estar cansado, mas vai ter um Abissai que vai derrubar esse gigante, porque você é importante para Deus. Hoje Deus está aqui para lhe responder essa oração. Às vezes você tem passado dias difíceis, dias que você tem sofrido, chorado, você tem carregado um peso esmagador, e hoje é o tempo da primavera na sua vida, de mudar essa estação, de dar um fim no seu passado, esquecer os erros, esquecer as dores, as traições, os que te machucaram, para você viver o melhor de Deus. Aleluia. Antes de Davi derrubar gigante, ele teve que derrubar gigantes internos. Eu tive que aprender sobre dislexia, para aprender um pouco mais de Deus. Davi, ele teve que lutar contra a rejeição. Ele não sentava na mesa, ele cuidava das ovelhas, e o sonho dele era sentar na mesa com os irmãos, com o pai, mas ele não tinha vez. A incredulidade das pessoas sobre ele, menino ruivo, pequeno, as influências falando que não podia, não conseguiria, a ingratidão, menino fazendo de tudo para agradar, mas ninguém dava valor. Quem já sentiu assim? Faz, e ninguém dá valor. A confiança nos recursos humanos, mas Davi tinha um recurso que não era daqui da terra. O recurso que ele tinha, ele conhecia o Deus que ele andava. As dúvidas e o principal, o medo. O medo. Davi, quando ele olha para o gigante, ele é tão íntimo de Deus, que ele olha para o gigante com as 5 pedrinhas, com a foz dele, ou estilingue, quem que preferir. Ele olha para o gigante assim: ei, ele estava com 5 pedras, com um alforje, um estilingue. Sabe o que ele faz? Fala: ei, aqui no capítulo 17, versículo 45, ele diz: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele é tão ousado e ainda diz,
No versículo 16: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Esse foi um dos gigantes que ele enfrentou. Não foi o urso, não foi o leão. Ele enfrentou a rejeição, ele enfrentou o medo, ele enfrentou a dúvida, ele enfrentou a ingratidão, a incredulidade, para depois matar o gigante, que era Golias, o primeiro gigante. Mas sabe como ele agia? Ele não tinha sangue nos olhos, ele tinha Deus no coração. Ele matou o gigante. E sabe quando ele corta a cabeça, ele pega, joga a pedrinha, o gigante cai, ele pega a espada do gigante e sabe o que ele faz? Ele pega na cabeça do gigante. Quem coloca a mão na cabeça tem autoridade sobre ele. Ele tinha autoridade sobre aquele gigante. Ele não soltou da cabeça do gigante até levar para Saul. Está aqui. Mas sabe o que acontece com Davi? Você pensa que foi um flor? Foi tudo bonitinho depois agora? Sabe o que aconteceu com Davi? Davi foi aclamado. Davi foi conhecido em Israel e os filisteus, o menino que matou o gigante. E sabe o que Saul fez? Inveja, mentiras, calúnias. Sabe o que aconteceu? Saul tentou matar Davi por 11 vezes. Ele agiu feito um lobo pelas costas, nas sombras. Mas quem anda com Deus, ele veio como lobo. Mas olha como Deus vem. Mas o leão da tribo de Judá sempre esteve do lado de Davi, protegendo de todo o mal. Esse é o leão que te protege. Ele não vem mais como uma ovelha, como um cordeiro. Ele vem como um leão, protegendo, rugindo. Em Lucas 1:37 diz que Jesus disse: faz o que está na seu alcance, porque o impossível é meu papel, eu faço. Faz o seu papel, porque o impossível Ele já fez, Ele está fazendo na tua vida, na tua família, na tua casa. Só que qual é o comportamento de Davi? Matar Saul? Não, ele não toca no ungido do Senhor. É com Deus, se trata com Ele. Aí você tem que esperar até Deus instruir você. Servir alguém que te machuca é difícil. 11 vezes tentou matar ele. Abençoar alguém que te traiu, ele guerreou guerras para Saul e ganhou. Ministrar para aquele que mancharam o seu nome, difícil. Em Lucas 6:32 diz que: e se amares ao que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam o que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Eu sei que minha esposa me ama, é um pouco brava, mas ela me ama. Minha sogra também é mais brava, mas ela me ama também. Do jeito bruto dela, mas ela me ama. Mas amar quem não faz bem é fácil. Vai amar aquele que te caluniou. Vai amar aquele que te passou para trás. Um dia na rua da minha casa eu fui assaltado. Deus foi tão tremendo. A voz de Deus não é a voz do Cid Moreira, já vou te falando. É uma voz tão nítida, tão limpa. Quando parou quando o inimigo vem, ele vem com tudo. Vem 7 motos me parar. 7. Número da perfeição, né? Eu não vi, mas veio uma voz assim. O cara falou: é um assalto. Uma voz veio aqui: você não vai morrer. Eu falei: se eu não vou morrer, eu vou correr. Eu peguei a mochila, tentei jogar em cima da casa, não tinha forças.
Eu desse tamanho não vi, não sei como aconteceu, mas eu capotei 2 vezes na rua. 2 vezes. Olha esse tamanho bonitinho aqui, ó. 2 vezes capotando. Levantei ainda de pé. Quando eu olhei, meu braço nem abria mais. Ficava assim, ó. O cara veio, me roubou. Aí os caras, nossa. Aí eu, o que aconteceu? Vixe. Meu braço não abria. Aí os caras falaram, o cara me atropelou. Não vi. Fui no médico, não quebrei, mas até hoje eu tenho uma marca. Fui na delegacia, o cara falou, você é bandido? Eu falei, não. Você tem dinheiro? Piorou. Você arrumou uma briga? Cara, sou quase menino de prédio. Não arrumei nada. Eu falei, cara, acho que eles pegaram o cara errado, hein? Rapaz. Sabe o que eu fiz? Com raiva nos olhos, com o braço que não abria. Senhor, aquele que me atropelou e os outros 6 vão ser pregadores, Senhor. Aqueles 7, senhores, que estavam na garupa, que são 14, Senhor, quanta pessoa, eles vão se converter em um dia. Eu vou contar esse testemunho e falar, eu era um daqueles 14, que foi te pegar. Mas eles não esperavam que eu orei para Deus pegar eles. Não para matar, mas para mudar a história deles. Então nessa noite eu quero dizer, tenha fé, tenha calma. O mais importante não é a velocidade que você tem, e sim a direção. O que é seu já está pronto. Deus só está preparando você para receber o que é teu. Tem coisas que Deus falou comigo, estou esperando, não parado, estou devagarzinho, mas estou aprendendo a palavra. Estou fazendo de tudo para aprender mais. Estou buscando, porque eu sei quando chegar, eu vou estar pronto, porque o que Ele prometeu já está. E assim também será contigo. Só que nessa noite tem algo muito profundo ainda. Já está acabando. Deus está com saudade. Quando você não conseguia dormir sem orar, Deus está com saudade da intimidade que você tinha quando tudo estava ruim. Quando o desemprego bateu na sua porta. Mas Ele não quer só estar no desemprego, Ele também quer estar na promoção. Só que quando nós estamos no desemprego, nós buscamos mais. Quando a gente está na promoção, nós compramos 2 pizzas. Parece brincadeira, mas a gente compra coisas e às vezes esquecemos quem abençoou para nós comprarmos. Em Gênesis, no princípio de tudo, teve uma pergunta que foi feita no Éden e ecoa até hoje. Aonde você está? Aonde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Com certeza Ele sabia. Mas se Deus sabia, por que Ele pergunta onde estás? Porque Adão saiu do lugar do encontro, que era todo final de tarde. Adão, você já parou para pensar se você está no lugar certo? Estou falando aqui, igreja, se você está no lugar certo com Ele, no lugar de encontro, no lugar combinado com Deus, no propósito, no seu chamado.
Sabe o que eu mais amo de Deus, lendo a Bíblia? Mesmo ele sabendo que Adão não está no lugar do encontro, Deus foi ao encontro. Mas sabe por que Deus foi ao encontro? Mesmo sabendo que Adão não estava no lugar, era uma forma de Deus dizer a Adão: o que você fez não altera o que eu sinto por você. Então, se você pecou, se você errou, hoje é a noite de voltar. Aonde? No lugar do encontro, no lugar de intimidade com Ele. É uma noite de voltar, não só de derrubar gigantes, não só de ter vitórias, não só de ser reconhecido como Davi foi pelos filisteus, em Israel, mas um lugar de voltar à intimidade. Nesta noite, não sei se tem alguém aqui hoje, mas não poderia de perguntar, não poderia deixar de perguntar. Se tem alguém aqui hoje, que ouvindo a palavra e quer aceitar Jesus, que ainda não aceitou, vem aqui na frente, queremos orar por você. Se tem alguém aqui hoje, que nem Adão, errou, pecou, e não está mais no lugar do encontro, e hoje quer voltar ao lugar que nunca deveria ter saído, ao lugar que você deveria estar com Ele todos os dias. Eu não sei o que te machucou, o que te decepcionou. Eu sei que às vezes nós escolhemos escolhas erradas, escolhas que não agradam a Deus, mas eu quero dizer que Ele veio ao encontro. E se você não está no lugar